A aula de hoje é sobre desenho de personagens. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos a aula sobre o desenho de personagem. E aí eu vou responder para vocês algumas dúvidas sobre como que eu começo, eu só sei desenhar homem palito, consigo começar do zero? Consegue. Eu vou passar para vocês primeiro 5 coisas que você precisa saber sobre como começar a desenhar. Primeira coisa, utilize referências. Vocês vão se basear em desenhos conhecidos, desenhos que vocês gostam. A minha sugestão é que vocês façam um cadastro no Pinterest, vocês chamam de Pinterest, também pode ser. E lá no Pinterest, cria uma pastinha, pode ser uma pastinha secreta. Vai salvando os personagens que você mais gosta, estilo de desenho que você mais gosta. Sabe aquele desenho que você olha e fala assim, puxa vida, eu queria tanto desenhar desse jeito? Salva numa pasta. Ou no seu computador, ou no seu celular. Quando você se inspira em desenhos conhecidos, isso fica mais fácil. Ou desenhos que você mais gosta, porque para você criar o seu próprio estilo, você já está a um passo. Passo número 2, você precisa entender conceitos e utilizações de formas. O que a forma quadrada representa, o que o redondo representa, o que pontas representam. Eu vou explicar isso nessa aula. Ponto número 3. Você precisa começar pelo básico. Não adianta você querer já fazer um desenho super elaborado se você ainda está começando. Por que eu sempre começo em sala de aula com dúvidas? Porque são desenhos mais simples, são desenhos mais redondos. Deixa essa parte de anatomia complexa e desenhos realistas lá para o final. Por enquanto não precisa se preocupar com isso. Passo número 4. Não seja tão rigoroso consigo mesmo. É muito normal que pessoas que estão começando a desenhar, quem já tem experiência também. Às vezes a gente faz um desenho e não gosta. E aí o que você faz, geralmente? Arranca a folha do caderno e joga fora. Então não faça isso. Eu vou te dar uma dica. Tenha um sketchbook secreto. Sabe o sketchbook do seu sketchbook? Aquele sketchbook secreto que você sabe que ninguém vai ter acesso. Você vai guardar num lugar que só você sabe. E lá você vai rabiscar, fazer coisa feia, não tem problema nenhum. Testa olhos, testa corpos. Aí você vai ver e vai falar, meu Deus, ficou péssimo isso. Mas não pode arrancar a página. Deixa ali. Porque isso vai servir para você acompanhar o seu crescimento. Sabe aquelas pastas assim que a pessoa abre, cheio de folha sulfite, rabiscada, desenhada, aquela bagunça? Não faça isso. Faça tudo no seu sketchbook. E aí, se você quiser ter um sketchbook mais bonitinho, para você poder mostrar para seus colegas, depois você passa ali o seu sketchbook oficial. Ok? E o último passo, comece a observar os objetos na sua casa como se eles fossem uma forma geométrica. Quantas formas geométricas eu precisaria para poder desenhar esse objeto? Eu vou explicar isso aqui para vocês também. Vamos em frente? Agora eu vou sair do frame, vocês vão ver só as minhas mãos ou só algumas imagens e a minha explicação. Boa aula para vocês. Primeira coisa, então, que a gente precisa entender é análise de shapes. O shape ele é usado como uma palavra que se refere bastante ao formato do personagem que vocês estão fazendo. Não só no personagem, vocês vão ver isso também em logotipo daqui a uns dias, em outros tipos de desenho que a gente usa para comunicação visual. Eu coloquei essas 2 tesouras aqui porque se vocês observarem, veja bem, essa te agride, essa não te agride. Pontas agridem, círculos não agridem. Isso tem relação direta com personagens. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só, eu tenho o Batman, tenho o Agnes, que eu amo, e tem o Scar, do Rei Leão. O que torna o Batman forte, a Agnes fofinha e o Scar agressivo? Existem alguns segredos aqui. Primeiro, grande parte dos personagens que representarem força, que representarem segurança, eles vão ter formatos ou ângulos mais quadrados ou retangulares. Personagens fofinhos, quase que invariavelmente, têm formas mais arredondadas. Não quer dizer que ele seja feito todo de bolinhas, não, mas vocês vão ver que tem um cabelinho mais arredondado, ele tem bochechinha, ele tem uma cabeça que é mais redondinha. A gente tem os pés da Agnes que são mais redondinhos, o corpinho dela é mais arredondadinho. Personagens que agridem geralmente vão ter pontas ou ângulos mais agudos. O Scar, por exemplo, ele tem uma sobrancelha que é angulada, ele tem os olhos que são angulados, ele tem a barba, o cabelo que é angulado.
Isso, além de toda a construção do personagem, porque agora entram também as cores, a voz, a postura. Agora, o fato de ter um desenho mais angulado faz com que a gente interprete como alguém que agride. Aí vocês sempre vão lembrar da tesoura. Príncipes. Príncipes são personagens fortes. Geralmente, esse ângulo mais quadrado vai estar lá na mandíbula ou no formato do corpo. Hoje em dia está muito na moda os homens aí que são atores fazerem procedimentos estéticos para conseguir essa mandíbula mais quadrada. E quando eu digo quadrado, gente, não é o quadrado figura geométrica, não. São ângulos que nos levam a entender que aquele rosto é mais quadrado ou é mais forte. Aqui eu tenho 2 exemplos. Eu tenho, então, o Mufasa, que se vocês olharem, ele tem um rosto com ângulos mais quadrados e o corpo dele é mais quadrado. E eu tenho o Simba. O Simba foi muito inteligente que fizeram. Ele, quando é pequenininho, ele tem a cabeça redondinha, mas eles fizeram a mandíbula mais quadradinha. Só que é uma mandíbula quadradinha que ela é mais achatadinha porque é uma criança. Quando ele cresce, essa mandíbula fica mais pronunciada. Timão e Pumba. Embora eu tenha a ponta do chifre do Pumba é mais pontiaguda, mas se vocês olharem, a estrutura do corpinho dele é toda redonda. Da mesma forma o Simba, Procurando Nemo e o Zezé, dos Incríveis. Só que ele fica fofinho e engraçadinho, porque eu tenho um personagem que tem pontos mais arredondados, e quando eu coloco esse ângulo na sobrancelha dele, ele fica com cara de bravinho, só que ele fica engraçado. Então, se você pegar o Scar e colocar ele todo redondinho, mas fizer com uma boquinha mais de bravinho assim, e a sobrancelha angulada, vocês vão ver que ele vai ficar com cara de bravinho e engraçado. Ele não fica com cara de alguém que agride. As fadinhas da Cinderela são todas arredondadinhas, embora o chapéu seja pontudo, a maioria das formas são formas mais arredondadas. Por isso que chapéu de bruxa é pontudo, porque dá essa sensação de agressividade. A Edna, ao mesmo tempo que ela é fofinha, ela é uma personagem forte, então eu tenho a cabecinha dela é mais quadradinha e o rostinho é mais redondinho para dar esse gracejo. Aqui eu tenho 2 exemplos que são clássicos. Olha só, o quanto a mandíbula do Mufasa é quadrada e o quanto o rosto ou a carinha do Scar é mais angulada. Princesas, em geral, vão ter rostinhos mais arredondadinhos com bochechas. E aí a gente tem essa sensação de graciosidade, essa sensação de fofura. Ao contrário das bruxas e das vilãs, se vocês olharem as sobrancelhas são sempre muito anguladas. O tubarão do Procurando Nemo, ele tem formas mais arredondadinhas. Agora, o que deixa o tubarão com cara de agressividade são as pontas dos dentes. 2 exemplos clássicos: mandíbula quadrada do Batman e o rosto completamente pontiagudo do Coringa. Esse é o Hades, do desenho do Hércules, muito pontiagudo. Capitão Gancho. Eu tenho pontas na sobrancelha, tenho pontas nos bigodes. Agora, uma comparação de vários vilões. Eu quero que vocês observem a sobrancelha deles e onde que vocês podem encontrar pontas. Embora o Gaston seja um vilão, ele é um vilão, mas ele tem que ser bonitão, né? Ele tem que ser forte. Então, o corpo dele é quadrado, o queixo é quadrado, a mandíbula é quadrada. E a vilania, ela é colocada, ela é pronunciada na sobrancelha dele e no jeito de pentear o cabelo. Pontas. Olhem a sobrancelha e procurem pontas no rosto, no desenho do rosto. Dragon Ball Z. Olha só as pontas e o desenho da sobrancelha, também pontiaguda. Angelina Jolie, quando fez esse papel,
eles fizeram um tratamento na pós-produção, né, em computação gráfica, para a bochecha dela ficar o mais para dentro do que já é. Por isso a personagem ganha toda essa força por ser uma vilã. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou colocar a câmera em cima, vou me filmar e eu vou mostrar para vocês o que é que vocês vão preparar com base nos 3 shapes. Shapes de pontas, shapes mais quadrados e shapes mais arredondados. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é sobre proporções do corpo humano. Então vejam bem, o corpo humano ele tem um esquema, um corpo humano padrão de 8 cabeças, ou seja, eu pego o tamanho da cabeça, coloco uma por cima da outra e aí eu tenho uma altura que é proporcional. Eu vou desenhar aqui um esqueleto para vocês terem uma noção da altura de cada parte do nosso corpo, de braço, de antebraço, de perna. Agora nós vamos para a cabeça. A cabeça, quando ela está de perfil, é desenhada dessa forma. A gente tem a parte de trás do crânio e depois vem os ossos da face. O crânio do ser humano de frente. E agora nós vamos imaginar como se fossem formas geométricas. Como que é essa proporção? Olhem só essa imagem, vocês vão se lembrar que vocês viram isso na escola, né? É o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. É um desenho, ele é bem pequenininho, e ele é um estudo, na verdade, sobre qual que seria o ideal clássico de beleza, o ideal clássico do equilíbrio do corpo humano. Vocês sabem que o Renascimento, ele foi no século XVI, uma retomada dos ideais de beleza da Grécia Antiga. E lá na Roma Antiga, no século I, havia um arquiteto chamado Marcos Vitrúvio. Ele deixou uma obra chamada 10 livros sobre arquitetura. O desenho do homem vitruviano, se vocês observarem, nós temos aqui umas divisões no corpo humano. E essas divisões, vocês já devem ter visto, né? O tamanho do punho até o cotovelo equivale à medida do nosso pé. A nossa mão fechada equivale ao tamanho do nosso coração. Vem dessa época. E Leonardo da Vinci, ele trabalhou essa questão de proporções, que foi exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Esse esquema das 8 cabeças. Esse desenho ele foi feito em 1490, exatamente no Renascimento. Mas por que a gente está estudando isso, né? Eu quero que vocês observem isso aqui, olha. Vocês estão vendo aqui as bolinhas onde tem as juntas do nosso corpo? Olha só, se vocês se guiarem por aqui, a gente já tem uma referência de altura de cotovelo, altura de braço. É claro que isso tem uma pequena variação, de acordo com a estatura das pessoas, mas, no geral, vai ser essa altura aqui. Então, o braço, quando vocês forem desenhar um braço, se for uma pessoa na proporção de um ser humano, ele pega lá na coxa. Ele não é um braço que termina na cintura, por exemplo. Agora nós vamos para um cartoon. Vou pegar o Charlie Brown aqui. Olha só. Eu tenho aqui um esqueleto do Charlie Brown e um esqueleto de um corpo humano nas proporções clássicas. Olha o que faz o cartoon ser tão legal. É porque essas proporções, elas são completamente diferentes. Elas não são respeitadas e vocês não têm que respeitar essas proporções exatas do corpo humano. Olha ali as bolinhas de joelho, de patela. Perceberam como é diferente? Linha da cintura, olha o tamanho do pescoço. E aí eu quero mostrar para vocês também uma outra coisa. O que faz um personagem ser marcante? Quando o personagem é marcante ou quando o personagem é bacana, né, quando ele foi desenhado de um jeito muito, muito legal, é quando a gente consegue identificá-lo pela sombra. E aí eu trouxe aqui, vamos fazer um teste, eu trouxe umas sombras, eu vou deixar um tempinho aqui, que eu quero que vocês observem e tentem identificar esses que eu estou circulando. Podem tentar identificar os outros também, mas é quase certeza que 90% vocês vão saber
de quais personagens são. Então não é à toa que esses personagens fazem sucesso. Quando vocês forem desenhar os personagens de vocês, daqui uns dias, né? Por enquanto ainda não. É bem legal você colocar algumas coisas completamente fora da proporção que só seus personagens têm. E aí vai ficar fácil de ser identificado pela sombra. Sabe outra coisa legal também? É que esses personagens, se eles forem plagiados, a gente consegue identificar. Porque você vai ver que a forma não é uma forma original, né? É uma forma que foi tirada de algum outro que já existe, exatamente porque essa forma é muito marcante. Agora é a hora de vocês criarem. Então vamos lá. Vocês vão escolher, prestem bastante atenção, pelo menos 12 modelos de personagens que vocês gostam. Tentem variar, tá, gente? Eu escolhi alguns aqui para poder explicar para vocês, mas peguem personagens bem diferentes, de desenhistas diferentes, de empresas de animação diferentes, que é pra gente ter mais opções de estilo para vocês usarem como referência. Então, primeiro, esse trabalho vai ser feito com referências. Então, o que você vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês aqui quais foram os que eu escolhi. Vocês devem conhecer a maioria, né? Eu não sei se o Capitão Caverna vocês conhecem. Eu adoro o Capitão Caverna. O que eu vou fazer com isso? Veja bem. Eu vou pegar e vou começar a tirar algumas coisas desses personagens. Eu vou fazer uma miscelânea. E isso vai ser usado como referência, para eu poder colocar elementos que são meus. Ah, professora, mas eu não estou copiando, isso não é um plágio? Se você utilizar somente alguns pontos e modificar, não é um plágio. Agora, por exemplo, você pega o corpo do Bob Esponja e você muda só os olhos, aí é um plágio, ok? Como aqui vocês estão fazendo para estudo, o nome disso é estudo, então vamos fazer estudo de personagens, você vai fazer vários. A gente não considera como plágio, considera como estudo. Eu vou começar com esses dois. Essas duas imagens. Então a minha ideia vai ser, eu vou pegar o formato de rosto desse menininho de óculos aqui. Tô fazendo com lápis bem fraquinho, mas daqui a pouquinho eu vou passar a caneta para vocês verem. Aí eu vou pegar o corpinho ali, a ideia do corpinho de Phineas e Ferb, que é esse corpinho menorzinho e cabeção. Vamos ver como é que vai ficar. E aí, eu acho que eu tive uma ideia. Eu vou transformá-lo num vampirinho, porque ele tem um rosto mais pontudo, e rostos mais pontudos a gente consegue fazer esses bruxos, vampiros, enfim, mas eu quero que ele seja fofo. Então vamos ver aqui o que a gente faz. Bom, nariz, orelhas. Eu vou fazer um olhinho mais caidinho, que é aquele olhinho mais triste que eu ensinei pra vocês lá na aula 2 ou 3. Vou fazer uma olheira nele, eu quero colocá-lo mais triste, mais assustado. Vou fazer os dentinhos pontudinhos e vou fazer uma capa por fora. Pronto. Já temos aqui um vampirinho com carinha de cartoon. Ok? Vocês viram que eu peguei o corpo com uma referência e rosto com outra referência. Cabelo também, né? Eu peguei desse personagem, mas aí eu coloquei elementos que são meus. Então a boca eu criei, os olhos eu criei, roupinha, ok? Então o primeiro já tá pronto. Segundo desenho com referências. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Eu quero fazer uma menininha de faixa com cabelo cacheado bem lindo. Vou puxar um lação aqui. Esse rostinho da menininha. Só que eu quero colocar um cabelão cacheado.
Ok, eu vou colocar óculos nela, um olhinho menorzinho, que eu gosto. E o corpinho da Pucca. Segundo desenho com referências. Pronto. Vocês vão criar 10 personagens com referências, ok? Vocês podem colocar muitos elementos de vocês podem, se vocês estão começando, vocês podem pegar olhos de um personagem, boca do outro personagem e algumas coisas vocês vão criando a partir daqueles desenhos que eu já ensinei para vocês. Agora eu vou passar para o meu sketchbook, vou desenhar alguns, só para a gente poder acompanhar. Eu vou criar alguns aqui para vocês, vamos ver quantos que eu consigo fazer e bora lá. Uma dica, gente, a caneta de CD, ela borra se vocês utilizarem no sketchbook. Então, sempre vocês vão pôr, vocês estão vendo que tem um papel preto embaixo da folha do meu sketchbook? Sempre vocês vão usar uma folha mais grossinha embaixo da folha do seu sketchbook, tá bem? Porque ela vaza do outro lado e se ela manchar do outro lado, você não usa o outro lado, você vai só na frente do papel, você não vai no verso não. Alguns sketchbooks dão conta de segurar a tinta da caneta, outros não. Vocês vão reparando que, igual eu expliquei pra vocês, tem uns personagens que tem a carinha mais triangular, outros têm a carinha mais redondinha. Eu procuro sempre fazer o corpo bem pequenininho, porque eu acho que fica muito legal. É um formato que me agrada, mas vocês vão fazer do jeito de vocês, tá bem? Ok, agora é com vocês. Criação de personagens, prestem bastante atenção aí para a data de postagem e bom trabalho. Bem, meninos, então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês têm atividade para fazer, fiquem atentos à data de postagem. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem me acessar, que eu atendo vocês quando for necessário, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter.